Tema de hoje: a glória de Deus. Pedi ao Senhor sabedoria para tratarmos deste assunto, a glória de Deus. É um assunto, é um tema que nos remete a entender algumas coisas que acontecem no momento de culto, no momento de relacionamento com Deus. Dá para entender, e você vai entender, acredito que no final, por que muita gente vem para a igreja e do jeito que ele entra, ele sai. A vida não muda, as coisas não acontecem, simplesmente pelo fato dele não entender por que ele está na igreja. Por que ele está na presença de Deus? Para que ele está na presença de Deus? Os cultos, as reuniões que nós temos, não só aqui, mas na maioria das igrejas, em muitas igrejas, se tornaram cultos assim, automáticos. Tudo é feito no automático. A pessoa vai para a igreja no automático. Do jeito que ela sai da igreja, ela sai no automático e vai embora. Ela não se aprofunda, ela não tem discernimento, ela não tem profundidade no relacionamento com Deus. E por isso a gente vê no século 21 crentes fracos, crentes que não oram, crentes que não conhecem Bíblia, pessoas que não vão para frente, não têm uma vida saudável, não deslancham, simplesmente pelo fato de não entender por que está ou para que está na presença de Deus. Para muita gente isso é mais um culto, para alguns é o culto. Quando a gente fala de glória de Deus, nós cristãos pós-Cristo ou pós-morte de Cristo, nós somos privilegiados, porque no passado, para você ter acesso a Deus e a sua glória, não era para qualquer um. Quero te deixar claro uma coisa aqui nesta noite. A Bíblia diz isso tanto no Velho como no Novo Testamento. Deus é santo, e por Deus ser santo, nós precisamos tomar alguns cuidados quando entramos na presença de um Deus que é santo. Se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos acabar sofrendo o que muita gente sofre hoje. Por exemplo, quando Paulo fala para a igreja de Corinto acerca da ceia, 1 Coríntios capítulo 11 fala sobre isso. O apóstolo Paulo ele olha para a igreja, ele recebe uma informação onde ele estava. Alguns dizem que ele estava preso. Ele recebe uma informação e ele escreve as cartas que ele escreveu para a igreja de Corinto. É óbvio que depois de algum tempo formaram nessas cartas, juntaram essas cartas e formaram os livros. Mas Paulo ele escrevia as cartas, e as cartas que ele escreveu, por exemplo, a que foi datada ou colocada como 1 Coríntios capítulo 11, ele fala justamente da ceia e do relacionamento das pessoas com Deus dentro da igreja. Ele identifica isso, aliás, alguém identificou, passou para ele, e ele escreve para o pastor da igreja, o representante na época, dizendo o seguinte: escuta, o culto de vocês está mais fazendo mal do que bem. Vocês não entenderam o que é se reunir na presença do Senhor. Vocês não entenderam. Vocês estão indo para a igreja, vocês estão se reunindo, cada um vai do jeito que quer, do jeito que pensa. Existem pessoas no meio de vocês que têm um pouco mais de condição e algumas que têm uma condição menor. No momento da ceia não é para você encher a pança, comer, você tem que entender o que é a ceia. Porque o que estava acontecendo na igreja? Os ricos ou os mais ricos se reuniam, comiam à vontade, e os mais pobres ficavam ali chupando o dedo, e quando tinham para comer alguma coisa era bem pouco. Então Paulo identifica isso e responde uma solicitação que foi feita, escrevendo. Ele diz: o culto que vocês estão fazendo, em vez de estar fazendo bem, está fazendo mal. Vocês precisam mudar isso. Vocês precisam ter um entendimento diferente do que é se relacionar com Deus. Por isso que a partir do versículo 23 ele escreve: eu recebi do Senhor, e do Senhor me disse, no dia em que ele foi traído, ele pegou o pão, partiu, deu graças e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Todas as vezes que vocês comerem, façam isso em memória de mim. Depois tomou o cálice, e o cálice ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso. Aí Paulo continua escrevendo, dizendo o seguinte: vocês têm que tomar cuidado com o que vocês fazem, principalmente no momento que vocês estão participando da ceia, porque tem gente que participa da ceia injustamente, ou pessoas que participam da ceia sem ter condições, né? Mas existem condições, você vai entender o que eu vou te falar daqui a pouco, para você participar da ceia. Aí ele diz: por vocês não terem esse discernimento do que é se relacionar com Deus, do que é estar na presença de Deus, por isso que está no meio de vocês muita gente que dorme, muita gente que está doente e muita gente fraca. Esse era um retrato daquela igreja na época em que eles estavam vivendo, eles viveram um momento mágico de crescimento, um momento gostoso de comunhão, até o ponto, claro, do diabo, do inimigo tentar destruir a igreja. Se você olhar para o Velho Testamento, aqueles que se aproximavam de Deus, eles tinham que cumprir algumas ordenanças para que pudessem acessar o Santo dos Santos ou a presença de Deus. Poucos homens no passado tiveram esse privilégio de estar na presença de Deus, de se relacionar com Deus, de ter esse tete a tete. Quando a gente fala de glória de Deus, entenda, glória de Deus, o que é a glória de Deus? Segundo alguns estudiosos, essa glória de Deus, que vem do hebraico kabod, significa a manifestação do poder de Deus, o peso da mão poderosa de Deus, a sua reputação, o seu resplendor, está contida nessa definição de glória de Deus. Por exemplo, o dicionário Aurélio aqui no Brasil, ele definiu glória como celebridade, reputação, honra, orgulho, brilho, esplendor, prestígio, satisfação, grande mérito, superioridade e dignidade. Um dicionário do inglês acrescentou outros adjetivos, por exemplo, falando que glória de Deus é exaltação, é louvor ou honra, é dado adoração àquele que é digno de louvor, é uma expressão, segundo o dicionário inglês, de ação de graças. Quando você diz glória a Deus, você está dizendo para Ele que Ele é grande, que o resplendor da sua glória, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Você tem esse momento de adoração. A palavra bíblica para a glória de Deus, como eu disse, é o kabod, que, como eu disse, também significa peso e dignidade. Por isso que a Bíblia tem vários textos que diz que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, hoje e sempre. Por quê? Porque quem o conhece, quem tem relacionamento com Ele, tem essa mentalidade, essa definição já em sua mente. Por exemplo, João, no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, acompanhe aqui no telão, o texto diz: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ou seja, kabod serve para descrever a revelação do caráter de Deus e do seu poder, do seu esplendor. E isso ficou bem explícito quando Jesus se revelou, quando Jesus se destituiu da sua glória e veio aqui e habitou como homem. A partir deste momento, a glória de Deus, ela foi de uma forma tremenda, maravilhosa, revelada. Jesus veio revelar o reino de Deus e a sua glória. Por exemplo, o escritor de Hebreus, no livro de Hebreus capítulo 1, também aqui no telão, versículo 1, ele disse: há muito tempo
Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Versículo 3: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ora, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Ou seja, o que o escritor de Hebreus disse? Antigamente Deus falava através de profetas, homens específicos. A partir de Jesus, Deus começou a falar através da sua palavra. A palavra, o verbo que se fez carne, foi revelado através de Jesus. Aí a glória de Deus se manifestou de uma forma plena, de uma forma mais completa. Antigamente, e para você entender essa questão de glória de Deus, algumas pessoas tiveram alguns flashes, algumas visões relacionadas a isso. Até no Novo Testamento, antes de Jesus Cristo morrer, no livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 9, diz que os pastores que foram visitar Jesus, quando eles estavam chegando, eles viram algo manifestado, algo brilhando, resplandecendo nos céus. Foi uma forma de indicar o local onde eles tinham que ir. Lá eles viram, por aquele momento rápido, aquele resplandecer, eles viram, como diz o texto, algo parecido com a glória de Deus. Os discípulos que estavam com Jesus, quando ele estava no monte, houve um momento que ele se transfigurou, ou seja, de uma forma humana, ele se transfigurou, ele começou a ser da mesma forma que ele era, o seu vestido ficou totalmente branco, o seu rosto ficou brilhando diferente, até os discípulos que estavam juntos ali, entre eles Pedro, eles ficaram perdidos, eles não sabiam o que eles faziam, porque eles nunca tinham visto aquilo. Nunca tinham visto. E o texto diz, para quem lê, ou quem já leu, que Jesus deu alguns ensinamentos, discernimentos para eles entenderem aquele momento. Mas a revelação veio quando Jesus morreu e ressuscitou. A glória de Deus se manifestou para alcançar a todos. A humanidade que viveu antes de Cristo, eles tinham essa visão de alguns fenômenos que aconteciam. Por exemplo, o povo que saiu do Egito, eles viram a glória de Deus durante o dia manifesta numa nuvem e durante a noite numa coluna de fogo. Quando eles viam estes sinais, eles sabiam que Deus estava ali, a glória do Senhor estava naquele lugar. Vários profetas no passado tiveram essa visão, esse olhar, esse resplandecer. Ezequiel foi um deles. Ezequiel teve esse momento de ver algo brilhando nos céus, algo que como se do nada se revelasse, e ele começou a enxergar e ele viu a glória do Senhor. Vários outros irmãos no passado tiveram estes flashes, estes momentos. Um deles eu gostaria de ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, foi Moisés. Eu gostaria de ler com você, livro de Êxodo, capítulo 33. Veja que interessante essa história. Moisés já havia tirado o povo do Egito, já tinha recebido as leis, já tinha passado para o povo estava sambando, alguns deles. O povo estava sambando no sentido figurado, pelo amor de Deus. Estava lá se divertindo. Alguns morreram naquele dia. E Moisés falando com Deus. Êxodo 33, versículo 1. Se tiver alguém sem Bíblia aí do teu lado, se você puder repartir, faça isso, por favor. 33 de Êxodo, versículo 1, está escrito: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes.
Versículo 2: mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 3: vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são o povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Versículo 4: quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Versículo 5: isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são o povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Pausa. Muitos pregadores no passado, eu vivi essa época, tinham algumas igrejas, e ainda tem hoje igrejas que ensinam, baseado nesse texto, que as mulheres não podem usar brincos, colares, porque senão isso é adorno, isso é algo que Deus não se agrada, desses tipos de enfeite. E muita gente no passado não usava. Aí entra a vida saudável, a mente boa. Também não está dizendo, esse texto foi específico para o povo de Israel, mas também não está dizendo que hoje, quando eu entro na presença do Senhor, eu posso encher de badulaque e entrar na presença do Senhor. Eu tenho que ter um pouco de discernimento. A gente não proíbe, mas também não é aquele negócio, sou livre, eu faço o que eu quero. Aliás, como eu disse de manhã, provavelmente seja o tema da semana que vem, porque a gente tem muita gente dentro das igrejas hoje formados em axologia. Eu acho que isso, e axologia é um negócio terrível, porque Jesus ensinou o seguinte: que a tua palavra seja sim, se for sim, sim, se for não, não. Que passar disso é procedência maligna. Então algumas coisas a gente tem que ter entendimento. Nesse caso aqui específico, era para o povo da época. Ah, pastor, quer dizer que hoje eu não posso mais, eu sou livre para fazer? Sim, desde que você tenha consciência e saiba se portar com algumas coisas que você se enfeita diante do Senhor. Amém? Amém? Legal. Versículo 6. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Versículo 7 fala sobre a tenda do encontro. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Versículo 8: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Versículo 9: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Versículo 10: quando o povo via a coluna de nuvem parado à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Versículo 11: o Senhor falava com Moisés face a face. É interessante essa expressão aqui. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Versículo 12: então disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, Deus disse para ele: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Versículo 13: Moisés diz: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Versículo 14: respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Versículo 15: então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Versículo 16: como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares?
que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? Versículo 17, o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Versículo 18, então Moisés aproveitou e disse: peço-te que me mostres a tua glória. Versículo 19, Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Versículo 20, e acrescentou: você não poderá ver a minha face. Poxa, mas em cima estava falando que ele falava como que se face a face, mas não era face a face, porque ele não podia ver a face de Deus. Porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Versículo 21, e prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Versículo 22, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. 23, e o último, então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Ou seja, Moisés, ele teve essa experiência de falar: Senhor, mostra-me a tua glória. E como eu disse no começo, Deus é santo. Naquela época, para entrar na presença de Deus, a pessoa precisava se purificar, e purificar muito. Conta-se uma história, inclusive paralela a algumas histórias bíblicas, que os chamados sacerdotes que entravam naquele lugar específico para levar os sacrifícios do povo em direção a Deus, sacrificar e tal, diz que eles entravam com uma cordinha presa na sua cintura, e se eles demorassem para sair, era porque a pessoa não tinha se purificado direito e morria lá dentro. E ninguém tinha coragem de entrar, porque sabia que morreria também. Então eles puxavam a pessoa, se de repente a pessoa já estivesse demorando muito e estivesse morta lá dentro. O negócio era muito sério entrar na presença de Deus, não era qualquer um que entrava na presença de Deus. Tanto que o povo, o texto diz, eles tinham um medo tão grande da manifestação do poder, da glória de Deus, que quando eles viam aquela nuvem descendo e entrando naquela tenda chamada do encontro, e quando Moisés se aproximava daquele momento, o povo ficava na porta da sua tenda ali, adorando a Deus em pé, e assim: meu Deus, tem misericórdia de nós. Eles passaram a ter um entendimento melhor de quem era Deus e do que Deus representava para eles. Mas ainda assim, muitos deles caíram pelo deserto, porque eles falavam uma coisa para Deus e praticavam outra nas suas vidas. O texto de Êxodo nos diz que Moisés adorou, se curvou e adorou a Deus. Está aqui no telão, Êxodo 34, versículo 8 e 9. Quando ele teve essa visão da glória manifesta, ele tinha visto até então uma sarça ardente. Aquela sarça ela ardia, mas não queimava. Aquilo chamou a atenção, e foi no princípio quando Deus o chamou, ou chamou a sua atenção assim, e ele via aquilo, mas ainda não era aquele manifestar da glória de Deus. Ele só viu isso quando ele fala para o Senhor: Senhor, deixa-me ver a tua glória. E Deus falou: você não pode olhar para mim, porque se você olhar para mim, você vai morrer. Eu vou ter misericórdia de você, você vai ver as minhas costas, eu vou tampar a sua visão, eu vou passar, você vai ver as minhas costas. E o interessante é que diz que imediatamente, quando Moisés viu aquilo, ele prostrou-se, o rosto em terra, e o adorou. Ele disse: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo esse povo, ou sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Quando Moisés viu a glória de Deus, ele jogou em terra e começou a adorar, e pediu perdão: o Senhor tem misericórdia. Se você olhar para Davi, quando Natã, o profeta da época, vai falar com Davi,
e diz para ele: olha, aconteceu isso. Poxa, o cara que fez isso tinha que morrer, tinha que pagar. Natan fala: foi você que fez isso. Ele tinha acabado de tomar posse de uma mulher que não era dele, que era de um chefe de guarda seu. E quando ele cai em si, quando ele recebe aquela informação, diferente de Saul, porque Saul também recebeu um outro tipo de ordem: olha, você vai lá e acaba com tudo. E ele foi e acabou com tudo, menos com as vacas, menos com as cabritas, menos com as ovelhas. Por quê? Ele falou: ó, eu vou guardar com a melhor das intenções, mas minha mãe já dizia que de boas intenções está cheio de gente no inferno. Eu quero guardar para depois adorar a Deus. E não era para ele fazer isso. Tanto que ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele falou: eu guardei para adorar, mas Deus não mandou você fazer isso. Deus só te pediu uma coisa: obedeça. E Davi já tinha acompanhado tudo isso, porque ele já era rei. Quando ele comete o que ele comete, a primeira coisa que ele faz, ele fala assim, joga-se rosto em terra e fala: pequei contra o meu Deus, tem misericórdia de mim. No mesmo instante, Natan olha para ele e fala assim: pois Deus acabou de ver a sua humilhação e te perdoou, só que as consequências você vai viver. Quando ele teve esse momento assim, que ele caiu em si, ele pensou: Deus é santo, que loucura que eu fiz. Ele se jogou em terra, porque Deus se manifestou para ele de uma forma poderosa através da vida do profeta. Se você olhar para a vida de Isaías, o profeta Isaías, no livro de Isaías capítulo 6, versículo 5, acompanhe aqui no telão. Isaías disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías teve aquela visão, que ele viu a glória de Deus, ele falou: pronto, vou usar a expressão do nordestino aqui, estou lascado, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pronto, eu vou morrer. Que quando você contempla a glória do Senhor, quando você entra e vê essa glória, esse manifestar, meu irmão, isso já te remete imediatamente, quem tem consciência, a se jogar no chão e clamar por misericórdia. Por quê? Porque você está na presença de um Deus vivo, de um Deus santo, que tem todo o poder nas mãos e controla todo o universo. Esse Deus é um Deus poderoso e santo. Então, quando eu entro na presença dele, isso era antigamente, quando eles entravam, quando eles tinham esse contemplar, na hora eles se jogavam, na hora eles se humilhavam. Por isso que eu sempre insisto em dizer aqui, trazendo agora para os nossos dias, que muita gente que está na igreja não teve ainda experiência profunda com Deus, não conhece. Aliás, tem muita gente que vai às igrejas e vem à nossa igreja, que não tem o mínimo entendimento do que é estar aqui, por exemplo, num culto como esse. Porque se tivesse, alguns cuidados tomaria. Porque naquela época eram alguns homens e os outros ficavam esperando para ver se Deus se manifestava com misericórdia. Aí Deus manda Jesus, Jesus vem e morre. Ele morreu na cruz por todos. Ele trouxe a vida de Deus, a vida espiritual, para todos que o querem, que o recebem como Senhor e Salvador. Por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: agora, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, agora eu tenho uma nova vida, e nessa nova vida, eu vou viver agora intensamente ligado a Deus, porque agora eu sei que Deus é santo. Eu não posso mais viver a mesma vida que eu vivia antigamente. Eu não posso na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado falar palavrão, xingar, mentir, roubar, enganar, e no domingo vir com a cara lavada e falar: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Quando faz? Eu tenho que tomar algumas atitudes, eu tenho que tomar alguns posicionamentos. Por quê? Porque agora a glória de Deus, a gente não vê mais flashes.
a gente vê agora manifesta em Cristo. Por isso que o escritor de Hebreus, lá no capítulo 12, diz: depois dessa nuvem rodeada, a gente está rodeado dessa tão grande nuvem de testemunhas, capítulo 11 de Hebreus, que relata os heróis da fé que tiveram esse relacionamento com Deus. O escritor de Hebreus diz no capítulo 12: então nós, agora vamos colocar os nossos olhos, vamos deixá-los fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Agora Cristo trouxe, Ele revelou quem é Deus. E foi assim um negócio tão maravilhoso, que Tomé foi um dos caras que falou para Jesus: mostra-nos o Pai. O Senhor falou tanto do Pai, mostra a Ele que isso a gente... Jesus falou: escuta, olha para mim. Olha para mim. Quem olha para mim, quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Mas na cabeça daqueles homens e mulheres, muitos deles não entenderam. Como hoje, no século 21, muitas pessoas que vão para a igreja não entendem o significado de estar ou de participar de um culto de adoração a Jesus Cristo, que deu a vida na cruz do Calvário, que depois que morreu Ele ressuscitou, que Ele trouxe salvação, que Ele trouxe perdão, que Ele anda conosco todo dia, toda hora, para nos ajudar, nos capacitar, nos fortalecer. E ainda assim as pessoas não entendem. Paulo escreveu à igreja de Corinto, queria ler com você, você que trouxe a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3. Não tenho tempo aqui para ler o capítulo 2, 1, 2. Parte do 3. Ele está falando dessa questão que antigamente Moisés, ele se relacionava com Deus de uma forma, mas em Cristo a forma mudou, o negócio ampliou. Veja que interessante, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, diz que o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Ele está falando dos mandamentos. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Pausa. O que ele está dizendo aqui? Quando os israelitas, depois que Moisés desceu do monte, eles olhavam, porque Moisés era o Deus com eles. E lá no começo, quando Deus fala com Moisés, ele fala assim: mas eu vou em nome de quem? Eu sou te mandou, eu sou te enviou. Então se alguém te perguntar, você está no meu lugar, Arão vai falar por você. E aí, quando ele teve aquele tete a tete, que ele viu essa glória de Deus, esse negócio tremendo, o rosto dele resplandeceu. Então os israelitas, quando eles chegavam perto de Moisés, eles tinham medo de olhar para Moisés, eles baixavam a cabeça, porque o rosto dele resplandecia, de tão contato que ele teve com Deus, só naquela fração de segundos ou de minutos. Volte para o texto, versículo 8, Paulo diz: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Versículo 9, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Por quê? Versículo 10, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. Versículo 11, se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Versículo 12, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Que tipo de confiança? 13 ele explica: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Versículo 14, na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Isso é um costume ainda dos judeus. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Versículo 15, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado.
Ora, 17, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, glória a Deus. Versículo 18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Capítulo 4, versículo 1, ele diz: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, a gente não desanima. Versículo 2, antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Versículo 3, ele diz: mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. 4, e por quê? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Versículo 5, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Versículo 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7, mas temos esse tesouro, esse conhecimento, essa manifestação em vasos de barro, nesse corpo que a gente tem hoje, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Aí ele diz, versículo 8, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Versículo 9, somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Versículo 10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Versículo 11, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, ou por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Versículo 12, ele diz, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Versículo 13 está escrito, crie, por isso eu falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Por quê? Versículo 14, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Versículo 15, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Versículo 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, estamos ficando velhos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Versículo 18 e último, ele diz, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que Paulo está dizendo? Agora a gente tem Jesus, agora qualquer um pode entrar na presença do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, aquela separação, aquele lugar santo não existe mais. Agora é através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o que liga o homem a Deus, Ele é o mediador, Ele é o advogado, Ele é aquele que está junto ao Pai, intercedendo por nós junto com o Espírito Santo. Então agora, quando eu quero falar com Deus, quando eu quero receber o favor de Deus, quando eu quero adorar a Deus, eu entro em nome de Jesus. Só que é aí que eu quero chegar. Por que muita gente hoje não vai para frente?
Por que muita gente hoje nas igrejas estão fracos? Por que muita gente hoje deixa de ser abençoado? Meu irmão, minha irmã, cada culto que nós temos aqui, e tem outras igrejas que professam o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele está presente. Vou repetir, Jesus está presente conosco aqui hoje. E sabe por que não acontece nada de extraordinário? Porque a gente vai para a igreja no automático. A gente vai para a igreja assim, eu vou para a igreja. Tem culto hoje. Chega lá, vem ouvindo o jogo, vem ouvindo uma música. Nada contra isso. Se quiser ouvir, Deus te abençoe. Mas eu faço as coisas premeditadas. Aliás, até na questão de oferta, 2 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quando você for ofertar, faça isso premeditadamente, porque Deus ama quem dá com alegria. Não é aquele negócio que você chega na igreja e fala, hoje eu não estou sentindo de dar nada. Hoje eu estou sentindo de dar só um pouquinho. Não é a questão de muito e pouco, é a questão de você sair de casa assim, igual o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o que eu vou fazer na casa do Senhor? Eu vou lá, sentado lá de um agente que fica lá batendo palma, dando aleluia, glória a Deus, canta umas músicas, depois o pastor fala um monte, aí a gente olha e vai embora para casa. É para isso que a gente está aqui? A gente está aqui porque nós temos um Deus poderoso que se importa conosco, que ama a gente. E a gente, quando deveria entrar ali da porta, por isso que Salomão, sábio como era, ele disse: quando você entrar na presença de Deus, fale o mínimo possível. Se você for fazer voto, toma cuidado com os votos que você faz, não faça voto de tolo. Quando a gente está entrando naquela igreja, apesar da gente viver na época da graça, pastor, quer dizer então que é na época da graça? Eu posso ir na igreja de qualquer jeito, eu posso botar um monte de badulaque, eu posso usar qualquer tipo de roupa, eu posso fazer qualquer coisa. Não é bem assim. Porque você está entrando na presença de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Você não está entrando na presença de qualquer Zé Mané. Eu já falei sobre isso aqui na igreja. Às vezes, durante o culto, algumas pessoas se levantam e saem. Nada contra isso. Às vezes a pessoa está apertada, quer ir no banheiro. Às vezes está passando mal. Mas tem gente que está no culto e ele simplesmente levanta e sai. Eu já falei, você não precisa me respeitar. Eu não sou ninguém. Eu só sou o cara que Deus está usando para falar isso para vocês. Agora, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, do seu Espírito Santo, está neste lugar. Então, a Ele a gente deve reverência. Aí você fala assim, quer dizer que se eu levantar, Deus vai lançar um raio e eu vou morrer? Não, esse tempo já passou. Porque Deus é bom. Mas é nesse momento que muita gente perde de ser abençoada, de ser curada, de ser tratada, de sair daqui para uma nova vida. Por quê? Porque não entende o que é estar na presença do Senhor. Pastor, como é que a gente deve entrar na presença do Senhor? Eu devo entrar assim, Senhor. Era um hábito que tinha antigamente. Não vou falar isso, mas não é porque eu falei que você deve fazer. Você faz se você quiser, se você tiver esse desejo e entendimento para isso. Mas antigamente, a gente chegava na igreja e dobrava os joelhos. Senhor, perdoa os meus pecados. Pai, tem misericórdia, Deus. Estou aqui para te adorar, Pai, em nome de Jesus. Que o culto seja uma bênção. Amém. Aí sentava e esperava o culto. Hoje não, hoje chega antes do culto. E aí, tudo bem? Como é que tá? Como é que foi lá? Como é que foi? Tal? E o jogo? Quem ganhou? Nossa, perdeu. O time desgraçado, viu? E aí, como é que foi o negócio? Aquele negócio, esquece, tá? É errado isso? A questão não é certo ou errado. A questão é entender por que a gente veio para cá. Por que a gente saiu de casa premeditadamente, desligando o jogo no meio, o programa no meio, televisão no meio, em vez de ir para o shopping, em vez de ir para lá, eu venho para a casa do Senhor. Por quê? Porque eu vou ali entrar na presença de um Deus vivo. E a glória dele está manifesta em Cristo Jesus, que está presente em todos os cultos. Então, do jeito que eu vou entrar de um jeito, mas eu vou sair de outro, porque o manifestar da glória de Deus será poderoso, porque aonde Deus está, o mal vai embora. Só que tem gente que entra, é por isso que não é curado. Você fala assim, mas Deus não cura? Lógico que Deus cura. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Então por que as pessoas não são curadas? Porque elas vão ali só para isso. Elas não vão ali com o intuito de se humilhar, de pedir perdão, misericórdia e deixar Deus agir. Tem gente que vai para a igreja para exigir de Deus: o Senhor tem que me dar. Já tem uns tontos que ensinam isso por aí, o povo vai e faz. Você tem que fazer sacrifício. E Deus não quer sacrifício. Deus só quer gente que obedeça. Deus só quer gente que o ame. Deus só quer gente que tem entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Roma, ele diz que o culto de vocês seja racional. Ou seja, eu uso o raciocínio. Quando eu estou na presença de Deus, eu falo glória a Deus porque eu entendo o que é dar glória a Deus. Eu não sou papagaio de pirata que o cara fala aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando eu estou cantando, igual hoje a gente cantou, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E tem gente que canta, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Por que você está cantando assim, irmão? É que eu estou triste, né? Aconteceu uns problemas na minha vida. Ah, é? Quer dizer que por causa disso você não canta? Quando a gente entra na presença de Deus, a gente entra, se humilha e na hora de adorar, adora. A mão chega a arder. Por quê? Porque eu estou aplaudindo um Deus vivo. E por que eu faço isso? Porque eu quero ser melhor que o outro. Não. Para mim o que importa é estar na presença de Deus. É desfrutar da sua presença. Por isso que quando eu canto, eu expresso através do louvor. Eu não canto quão grande é o meu Deus. Eu canto quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Porque quando a gente está assistindo o jogo, a gente não, quem gosta, né? Que para mim futebol já passou faz tempo. Mas quando você está assistindo o jogo, o time marca um gol, você fala, gol. É assim que você faz? Ou você, gol, 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 abraça e tal. Aí na igreja, dá glória a Deus, glória a Deus. Questão de entendimento. Por que nós estamos aqui? Porque Deus está aqui, manifestado na sua glória, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo que habita em nós. O que a gente tinha que fazer? Entrar na presença de Deus. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por mais um culto. E quando acaba o culto, eu saio tão cheio que eu não vejo a hora de voltar no outro culto. Por quê? Porque esse culto foi o culto, mas a glória de hoje ficou para hoje, porque Deus, o poder dele se renova, a obra dele, a misericórdia dele se renova. Então no outro culto eu vou ter a oportunidade de novamente cultuar a Deus. Ah, se os cristãos entendessem isso, iam ter menos pessoas doentes, menos pessoas aflitas, menos pessoas amarguradas, menos pessoas depressivas. Mas infelizmente muita gente que vai na igreja não entende isso. E é por isso que eu estou trazendo esse assunto para você aqui hoje, para te levar a pensar, por que você está aqui hoje? Por que você veio hoje? Aí eu fui para o culto. O culto foi legal hoje. Algumas pessoas diziam no passado, não gostei do culto não, viu? Eu gostei do culto. Por quê? Porque o pregador lá, o cara é meio fraco, né? Porque tem gente que gosta, ele acha que a glória de Deus se manifesta quando tem aquele pregador Coca-Cola, né? A emoção para valer. Irmão, estamos aqui hoje, irmão. Vai cair fogo do céu, irmão. Irmão, em nome de Jesus, recebe. Aí o cara, glória. Só assim que Deus manifesta a glória. Papo furado. Deus não precisa de emoção. Deus precisa de gente que entenda por que está aqui na presença de um Deus vivo e poderoso. E ainda está de cabeça baixa. Por quê? Porque sabe que é pecador. Porque sabe que precisa da misericórdia dele. E é tão bom, tão misericordioso, que ele olha um por um.
Já disse, eu falei para uma irmã aqui da igreja: pô, vocês estão, faz tempo que vocês não vêm, hein? O problema é meu marido. Está meio desanimado, não quer ir para a igreja. E eu falo com ele, ele fala que o problema é ela. Como ela é mais velha no evangelho, ela disse, vou fazer o que eu fazia antigamente. Eu vou para a igreja, se ele quiser ficar, ele fica. Aí eu disse para ela: irmã, a salvação, ela é individual. Deus não salva a família porque você aceitou a Cristo. Deus vai salvar a tua vida. Ele tem que tomar a decisão dele, e você tem que se preocupar com seus filhos, levá-los para a igreja para ensinar o caminho que devem andar, e quando eles tiverem entendimento, eles têm que tomar a decisão deles. Essa é a questão que a gente vive hoje, porque culto virou um negócio assim: se eu for, se eu não for, não for. Ceia, se eu participar da ceia, legal, se eu também participar, mês que vem eu participo. Irmão, irmã, se você ficar sem comer um dia inteiro, o que acontece com o teu corpo? O que acontece com o teu corpo? Você vai ficando fraco. 2 dias sem comer, 1 semana sem comer, como é que você fica? Vão te levar para o hospital. Qual é a primeira coisa que vai fazer no hospital? Vão te encher de soro, para te dar aquele up, para você levantar, para você voltar a viver. Da mesma forma, quando você lê João 6,53, Jesus disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Por isso que Paulo, eu lembro aqui de novo da igreja de Corinto, ele diz: sabe por que está cheio de gente fraca, doente, morrendo no meio de vocês? Porque vocês não sabem o que é participar da ceia. Para vocês é chegar, comer e encher a pança. E ceia não é isso. Ceia é para lembrar o sacrifício de Cristo. Pô, mas aquilo ali é um pedaço de pão, suquinho de uva. Sim, na dimensão material, mas na dimensão espiritual, a vida de Cristo vem para nós. Quando a gente come, quando a gente bebe, a gente lembra do sacrifício, a gente glorifica o seu nome, e Ele traz a vida dele, e alimenta a nossa vida. A gente precisa alimentar a nossa vida espiritual. Como é que a gente alimenta a vida espiritual? Orando, lendo a palavra e participando da ceia. É o mínimo que um cristão pode fazer. Mas, como a gente vive no tempo da liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, Deus é bom, Deus só quer o coração. Por isso que está cheio de gente que vem na igreja, não vem, desanima, sai, desvia. E a gente está vivendo esse caos que a gente vive hoje, no meio evangélico, cheio de escândalos, cheio de mentiras, cheio de invencionices, que as pessoas estão perdendo o sentido do que é adorar a Deus. E eu espero em nome de Jesus que você entenda hoje por que você está aqui. Que você está aqui não na presença do Diego, do pastor da igreja. Você está aqui na presença de um Deus vivo e poderoso, que podia estar fazendo o que Ele quisesse no universo, mas Ele encontrou aqui pelo menos 1, 2, 3 que tem um coração contrito, são arrependido. E quando Deus, diz o texto de João 4, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Deus para e Ele recebe a adoração. E quando a gente adora, Deus está agindo, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está salvando. E talvez seja por isso que não acontece muitas dessas coisas hoje em dia, aqui na nossa igreja e talvez em outras, porque as pessoas perderam o sentido do que é culto, do que é estar na presença de Deus, do que é ver a glória de Deus. Antigamente eu precisava de um pastor, de um sacerdote, hoje não. Eu falo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim. Se eu fizer isso de coração aberto, Deus já olha, e eu posso falar direto com o Pai. E se eu me aprofundar, e se eu orar, e se eu buscar, e se eu estreitar esse relacionamento, quanto mais próximo de Deus eu tiver, mais a glória dele eu vou começar a enxergar, mais ele vai falar na minha mente, no meu coração. Ou seja, depende de nós, porque Jesus Cristo está aqui conosco mais uma vez dessa noite. Amém? Podemos orar? Vamos ficar em pé juntos. O apóstolo Paulo, alguns textos aqui para a gente encerrar.
escrevendo também à igreja de Corinto, 1 Coríntios 10, 31, ele disse: assim, quer que vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Estou trabalhando, eu faço o melhor que eu posso no trabalho. Mas eu não ganho com os outros estão lá burlando, os outros estão lá mentindo, estão lá enganando, levando atestado falso. Eu estou ali trabalhando porque Deus abriu a porta, e eu vou fazer o meu melhor para que as pessoas possam ver a glória de Deus através da minha vida. O apóstolo Paulo disse que a luz de Cristo, a gente vivia na escuridão, na cegueira. Aí Jesus trouxe a luz de Deus, do reino de Deus que entrou em nós. E quando a luz entra em nós, a gente começa a enxergar os defeitos, a gente começa a enxergar as falhas. E aí o que a gente faz? Senhor, me perdoa por isso. Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Senhor, tem misericórdia de mim. E quanto mais a gente vai se purificando ou sendo purificado por Cristo, seu sangue, mais a gente se aproxima de Deus, mais a sua luz começa a entrar em nós. E vai chegar o momento que a gente vai começar a enxergar mesmo a glória de Deus manifesta. Tenho certeza que esse é o desejo de Deus para nós. O problema é a gente querer. Porque, como eu disse, a gente chega no culto e começou o culto, cantou, mais um, mais outro, agora eu vou ofertar. Tem que dar dinheiro? Não, você não tem que dar nada. Você faz se você quiser. Você faz porque você confia em Deus. Você faz porque você adora a Deus. Eu tenho que... Não, você não tem que nada. Você faz porque você tem um relacionamento. Você conhece o Deus que você serve. Ele não está numa imagem, não. Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele está aqui. E se você abrir teu coração hoje, quando você fechar os seus olhos, se você abrir o coração, Deus vai se manifestar. O seu Espírito vai fluir dentro de nós, como rios de águas vivas, limpando, purificando, trazendo a vida de Deus para nós, para que a gente tenha uma vida abençoada e as pessoas enxerguem Jesus em nós. Amém? 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 Crê nessa palavra? Amém ou ai? Amém. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Eu quero te encorajar agora, nesses minutos finais, a você refletir sobre o que nós estudamos. Lembre-se, nós somos privilegiados. Antigamente, só alguns podiam entrar na presença de Deus. E ainda assim, eles tinham que se purificar e se preparar para carregar a arca. Então, nós vimos semana passada para algumas atitudes, alguns ensinamentos, algumas ordenanças que havia antigamente. Os sacerdotes, os levitas, eles tinham que se purificar e se purificar bem. Mas hoje, quando Cristo trouxe a vida na cruz, quando Ele morreu e trouxe a vida para nós através da sua vida, trouxe o perdão, trouxe a liberdade, trouxe a salvação. A gente hoje tem plena consciência. Eu vou para a igreja, eu sei o que eu vou fazer lá. Eu vou botar minha melhor roupa, eu vou pegar minha melhor oferta, eu vou bater a minha melhor palma, eu vou cantar com a voz que eu puder cantar, do melhor jeito. Eu vou expressar através da canção o que eu sinto por Deus. E olha que as canções de hoje são inspiradas, são bonitas, têm letras profundas, e nós escolhemos as letras aqui para a gente cantar. Por isso, de olhos fechados, eu quero te encorajar a você falar com o Pai. E hoje, em vez de, como eu digo sempre, se for o caso, não, hoje eu te aconselho, chega e fala: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Que eu entrei aqui de um jeito preocupado, entrei de um jeito desleixado, entrei aqui de qualquer jeito, vim porque não tinha nada melhor para fazer na minha casa, vim por obrigação, porque meu pai e minha mãe me trouxeram. Eu vim aqui, Senhor, porque eu estou muito triste, o Senhor não me abençoa, tal. Eu te encorajo a você orar e falar: Senhor, me perdoa pela minha ignorância. Como Davi falou, como
Moisés falou, como Elias também orou assim, e outros homens que pediram misericórdia, como Isaías: Senhor, eu vou morrer, que eu tenho lábios impuros, vivo no meio de gente que tem também lábios impuros, e eu vi a tua glória. Deus, ao contrário do que ele pensava, um anjo veio e purificou os lábios dele. Da mesma forma, pelo sangue de Jesus, hoje, pelo sangue de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Quando a gente se arrepende e fala com Deus através de Jesus, por mais que o inimigo nos acuse, a gente tem a oportunidade de entrar na presença do Santo dos Santos, o Deus vivo e poderoso, e falar para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Eu não quero viver mais de relances, de repentes. Eu quero ter experiências profundas contigo. E se você quiser, Deus está aqui, basta você falar com Ele. Este é o teu momento com Deus, aproveite, em nome de Jesus. Abra teu coração. Você está na presença de um Deus vivo e poderoso. Não tenha medo. Como diz a Bíblia, o medo supõe culpa. Se você se arrependeu dos seus pecados, aprenda a não ter medo quando você está na presença de Deus. Se você não se arrependeu, arrependa-se. Há tempo ainda de você se arrepender, de você fazer parte da família de Deus, de você ter Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Deus quer mudar a história da tua vida. Todos os cultos Ele está presente, porque Ele é fiel à sua palavra. O problema somos nós, que não entendemos por que estamos nos cultos, e a gente perde cada oportunidade, cada momento de adorá-lo, de desfrutar da sua presença, do seu amor, da sua bondade, de desfrutar do seu poder, curando, libertando, salvando. A gente perde a oportunidade. Aproveite, abra o teu coração, Deus está aqui, creia nisso. Oh Deus, em nome de Jesus eu oro com os meus irmãos aqui, Pai. Deus, eu te peço, Espírito Santo, que eu não pude, que o Senhor fale, que o Senhor revele, que o Senhor mostre no coração deste irmão, desta irmã, da pessoa, Deus, que assiste a gente ou que ouve em qualquer parte desta terra. Que o Senhor revele, que o Senhor mostre, que possa haver a partir de hoje entendimento, ó Deus, de quando nós entramos aqui é para participar do culto e não de mais um culto. Oh Deus, obrigado por o Senhor entender a nossa ignorância, entender e lembrar, como diz tua palavra, que somos pó, e nos dar a oportunidade a cada culto de a gente ser melhor, da gente crescer, da gente aprender, da gente viver um novo tempo. Obrigado, meu Deus, obrigado pela misericórdia do Senhor, se renovou mais uma vez nesta manhã. Que essa misericórdia continue nos alcançando, Pai, por todos os dias de nossas vidas. Que haja um despertar, Senhor, no coração de cada pessoa, de cada irmão e irmã, Deus. Que o Senhor possa abrir a mente de cada um para entender, ó Deus, o porquê, o para que nós estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor está, porque o Senhor é santo, e mesmo em sua santidade, ó Deus, através do sangue de Cristo, mesmo com os nossos erros, pecados, o Senhor ainda permite que a gente entre na tua presença e desfrute da tua presença. Ah Deus, obrigado, obrigado pela maravilhosa graça do Senhor revelada em Cristo Jesus.